É almoço, né, Giovanni? Vai pagar almoço hoje? Não, hoje você não vai fugir da regra, vai pagar um almoço pra gente. Todo mês pagou. Cara. Toda vez que eu tô Final aqui, de mês, moço. Início de mês, já tá começando. Tá mais perto do início. Atual forte corretor de seguro, só uma sugestão, quiser pagar o almoço. Não, ali vai sair, Deixa um dia só. rapaz. Tiago, eu queria mandar um abraço aí pra minha esposa, linda, maravilhosa, nossa, mulher incrível. Ela é tão linda que nem merece o marido que tem. O que você vai fazer hoje? Ela tá querendo dar um perdido nela? Não, eu tô tentando convencer ela pra aceitar aquele almoço que você vai pagar. Eu vou demorar a chegar em casa. Beleza, então tá com uma boa companhia que sou eu, né? Vamos agora com o quadro de síndico pra síndico, esse quadro que vem revolucionando o mundo condominial, dando voz pro síndico, né? Falando um pouco da experiência dele. Eu estou com um rapaz aqui, gente boa, bacana, empreendedor lá do condomínio Reserva de Taguatinga, né? Mais de 1.000 unidades, né, seu Bruno? Quase 1.400, 1.396. Então perto de 1.400, né? Bruno, faça uma pergunta pra todo síndico, que lógico que eu tenho que fazer pra você. Você tava normal no dia que você quis virar síndico? Você tomou uma? Você tava de ressaca? Tomou um Rivotril no dia, foi? Tiago, assim, pra ser bem sincero, quando surgiu essa proposta foi por vizinhos, né? Não foi algo assim que eu busquei, não. E em casa também eu tive uma pressão da esposa. Não querendo, né? Que senão não posso assumir, né? Querendo que eu assumisse. É mesmo? E eu não querendo, porque eu já tenho um escritório, então atuo na área de condomínios, sei o que o síndico passa, né? E a gente estava num quadro de dívida muito grande lá no condomínio. A gente estava com cerca de 3 milhões e 500, 3 milhões e 200 de dívida, né? Na praça aí, incluindo concessionárias públicas, incluindo aí prestadoras de serviços, né? E eu sempre tive em casa essa cobrança por ser advogado. Você tem que ajudar, a gente mora aqui, você tem que ir lá, ajuda a resolver e tal. E eu sempre fui pro lado mais racional, mais prático, né? Falei, olha, essa dívida dividida para todo mundo vai dar aí para mim em torno de R$2.000. Vale mais a pena eu ajudar a pagar a dívida do que eu entrar nesse problema. O meu prejuízo é muito maior pelo tempo que eu deixo de estar no escritório, eu deixo de estar atendendo o cliente e estou trabalhando em função do condomínio. Mas acabou que alguns assuntos a gente tem um patrimônio, né, lá no condomínio, e você vê seu patrimônio começar a ser desvalorizado, né? Na época, quando eu comprei o apartamento, valia em torno de 170 mil. Veio uma crise na construção civil, a construtora também entrou em recuperação judicial. Veio essas dívidas do condomínio, depreciação do patrimônio de área comum e tudo. A gente chegou num momento lá que a construtora estava vendendo apartamento a 130 mil. Então você começa a pesar isso também no teu prejuízo, né? Não é mais só o tempo, não é só a dívida aí, não é só R$2.000 que representa para mim, representava também essa perda de valor. Então teve essa pressão em casa, teve essa insistência também de alguns vizinhos e tudo. E aí eu entendi por bem que deveria dar essa contribuição, né? A gente tem vizinhos aí que têm habilidade para ajudar o condomínio na questão de jardinagem, outros na questão de marcenaria. Na minha parte, o que eu achei que eu podia ajudar era nisso, né? E vem se mostrando um resultado muito bom, porque eu completei agora em março 1 ano de gestão. Eu tinha uma previsão de quitar as dívidas do condomínio aí em um mandato, do que são 2 anos, eu consegui quitá-las em 1 ano. Então, o condomínio, a gente começa a segunda fase do mandato, esse último 1 ano, com 0 de dívida. E com dinheiro em caixa. A gente está na fase agora de investimento, né? Então, a gente já está aí reformando o mobiliário de academia, a gente já está pensando, já está cotando aí para refazer o mobiliário de piscina, por exemplo, as salas de área comum, sala de jogos, sala de estudo, os halls de entrada, a gente já reformou todos, já pintou, salão de festa a gente já reformou, já está
chegando a hora de reformar novamente. A gente fez aí com assessoria de engenheiro o cronograma de manutenções preventivas. Então, todo o maquinário que a gente tinha estragado, a gente já colocou para funcionar. A gente tem, lá no condomínio, por exemplo, cerca de 70 bombas d'água. E aí tudo é dimensão grande. E aí tudo... a gente pensa, nossa, onde é que tem esse tanto de bombas? São 9 torres. Cada torre exige 2 bombas d'água só para abastecimento da unidade. Os pontos de brigada de incêndio, cada um tem bomba de pressurização. A gente tem reuso de água, são pelo menos 4, 5 bombas. E por aí vai. Quando você começa a fazer a contagem, dá um número muito alto. E dessas bombas, poucas funcionavam. Bombas, por exemplo, das 9 bombas de água lá das torres, praticamente 4 funcionavam. Então, existem as bombas reservas, você tem que ter uma preocupação, por exemplo, de estar funcionando essas bombas a cada uma semana, a cada 15 dias, porque o equipamento parado, ele também estraga. Né? Existiam elevadores parados, a gente tem cerca de 29 elevadores parados, tem ao total cerca de 29 elevadores, eu só tinha 18 funcionando. Então, hoje a gente está faltando só 2 para poder completar e colocar todos para funcionar. Então, a nossa estrutura de prédio também, ela evoluiu muito. Né? As obras de grande impacto, nós já realizamos todas. A gente já está na fase de realização de obras de médio para pequeno impacto. Interessante mesmo. E parabenizar você pelo trabalho, pela recuperação. É igual eu falo, a gestão, quando ela é bem feita, ela vem com resultados mesmo, né? Isso aí no estudo na nossa vida pessoal ou no mundo empresarial, quando a gestão ela é bem realizada, rodeado de bons profissionais, a coisa acontece mesmo, né? Bruno, o quadro é de síndico para síndico. Como é que você vê esse mercado? Você acha que tem essa conexão entre os síndicos, a troca de ideias mesmo? Como é que você vê esse mercado nesse sentido de síndico para síndico? Existe sim, Thiago. Existe. Eu tô numa categoria que eu ainda não me incluo como síndico profissional, né? Há Você imagina esse cara vai profissional, hein, Giovanni? Há uma demanda. Não ia sobrar nada para ninguém, ia ser só ele. Há uma demanda para isso. Tem condomínios que me convidam, tem parceiros que me convidam para montar a empresa e tudo, mas eu ainda não me incluo nessa categoria. Mas acabo me relacionando aí, tendo reuniões e tudo com síndicos dessa área, né? Profissionais mesmo. E existe sim o público que troca experiência, existe um pessoal mais voltado até para talvez fazer uma compra coletiva, para tentar buscar algo melhor para o mercado, né? Mas também existe aquela categoria que quer tomar o mercado a qualquer forma, né? A gente até conversava outro dia sobre questão de preço. Não adianta você dar o menor preço. Esse preço ele tem que ser sustentável, né? Quando você oferece um serviço. Por exemplo, hoje eu estou numa situação que eu trabalho para o condomínio sem qualquer remuneração. É uma situação excepcional. O condomínio precisava dessa ajuda, né? Ele já está entrando numa fase que ele não precisa mais. Ele já tem condições aí de contratar um profissional, uma administração profissional, legalizada e tudo, né? Não que a nossa seja legal, mas ela é uma administração ainda num patamar, digamos assim, meio que caseiro, porque não tem remuneração, né? Não se recolhe imposto para o síndico, uma vez que ele não tem remuneração, é um trabalho voluntário. E assim, é humano mesmo. O que acontece? Eu já tinha conversado com algumas pessoas que falam que lá no reserva mesmo não tinha remuneração, né? Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Bruno pessoalmente, trocamos essa ideia e falou, não, Thiago, sem remuneração. Você vê, são 1.400 unidades, cara. É uma responsabilidade muito grande para a pessoa não ter remuneração. Igual você falou, é um tempo. Ali, se for o cara tirar, é o dia todo, porque é muita demanda, é enorme aquilo ali, cara. 9 torres. Então tem que ter... Eu acredito que tinha que ter uma remuneração, mas já que a convenção foi feita dessa maneira e todo mundo aprovou, né? Paciência, né? A convenção, na verdade, as pessoas acabam que ela não passa pelo crivo dos moradores. Essa convenção ela é feita pela construtora quando ela instala o condomínio, né? A instalação de condomínio ela prescinde aí de tirar bits, uma né? convenção, isso. E aí, na época, a propriedade dos imóveis era toda da construtora. Isso é comum no mercado, não é essa construtora que fez assim.
todas fazem, assim, é comum. O cara quer entregar a obra, quer a grana no bolso e... Então, assim, eu até acho que é importante que a forma que o legislador fez a nossa convenção, ela é interessante, ela não está de todo errado, porque você imagina, vamos colocar aqui uma média salarial para um condomínio, para um síndico num condomínio do porte do meu, seja aí, sei lá, entre 6 mil a 10 mil reais, né? Se não for mais, porque a maioria cobra por unidade, mas essa faixa aí, acima de 10 mil reais. Entre 6 a 10 reais por unidade, né? Então, você pegar o patamar máximo, 10 reais por unidade, dá 14 mil praticamente. Então, você pega uma pessoa que enxerga só o salário, mas não enxerga todo o trabalho que esse salário remunera. E se sente habilitado só por conta do valor que vai receber. Não, mas na crise financeira, que surgiu muito o boom do ensino profissional por causa da crise financeira. Então, quando a nossa convenção fala que, olha, você pode pagar salário, desde que ele não seja proprietário. O que a nossa legislação lá do condomínio está querendo dizer? Você precisa de um síndico que seja síndico de carteira, de profissão. Né? Tá forçando jogar para fora, né? Tá forçando jogar para fora. Não, mas o morador quer se habilitar. Não, tudo bem, então você não vai ganhar nada por isso. Faça voluntariamente. Então, a convenção para um condomínio desse porte é interessante que ela traga isso. Eu não tem outros pontos na convenção que eu discordo, mas esse eu acho que não. O salário para o síndico que é proprietário, eu acho que caberia aí para um condomínio de menor porte. Né? Um condomínio que seja mais tranquilo a administração. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista. É verdade. É muito dinheiro, né, cara, que gira ali. Se o cara vacilar ou tiver a má fé, né? O giro mensal de receita do meu condomínio é em torno de 400 mil reais. Mas tem condomínio tem município que não arrecada isso, né? Se você for pegar um ano de gestão, vai dar o quê? 48 mil reais. Quase 50 milhões, né? 4 milhões e 800. Se pegar em 2 anos, dá quase 10 milhões de reais. Em 2 anos de gestão, que é o período do mandato, ou você arrebenta com o condomínio, né? Ou você faz coisas muito importantes. É um volume de dinheiro muito grande. Né? Não dá para você deixar na mão de uma pessoa que se acha preparada. Ela tem que, de fato, ser preparada. Né? Giovanni, tem alguma pergunta pro Bruno? Não, eu tava vendo aqui, ele é bonito falando, né? Vamos falar, um advogado, moço. Não, pois é. Não, eu não vou ensinar o pescador a pegar um peixe, né? A macaca a comer banana. Mas assim, tem forma de burlar essa lei aí do condomínio, essa cláusula da convenção. Passa o apartamento para sua esposa, você passa a ser um inquilino. Aí você não entra nessa categoria. Não dá essas ideias, não. O povo vai querer fazer isso. Eu sou brasileiro, eu dou um jeitinho. Para você passar a sua cota para sua esposa, você vai ter que pagar um imposto de transmissão. Então você já começa, o teu plano tem que gastar alguma coisa. Não tem jeito, tem que investir. O governo ganhou. Se você for casado em regime de comunhão parcial de bens, então, meu amigo... Zé, tem uma pergunta do Bruno. Você queria no teu condomínio, como síndico? Você queria o Bruno como síndico lá do seu condomínio? Já está convidado. Está convidado. Bruno. A Assembleia aprovou. Leva ele. O cara é o síndico, mano. Muito bacana mesmo, um cara legal. Bruno, e quais as atribuições você acha que o síndico tem que ter para exercer de maneira produtiva, de uma maneira correta, o seu mandato? Tiago, assim, cada pessoa tem a sua área de conhecimento. Então, o síndico, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele é o primeiro servidor da comunidade. Ele não está acima de ninguém, na verdade ele está abaixo, ele está ali numa função de servir. E ele não tem a obrigação de saber de tudo. Então, ele vai contratar um seguro, ele precisa sim de um corretor. Ele precisa de uma assessoria jurídica para orientá-lo. Aqui, gente. Ele vai contratar um serviço, ele precisa do conselho para dar consultoria, ele vai trabalhar com obra, ele precisa de um engenheiro. Não adianta, são economias que são bobas você querer economizar nesse ponto, porque o prejuízo pode ser maior lá na frente. Eu coloquei, por exemplo, esse ano, no ano passado, uma série de contratados, por exemplo, bombas. Eu tenho um universo de 70 bombas, eu preciso de uma empresa constante ali, me dando manutenção em bomba. Não dá para eu contratar só quando der defeito.
Me sai muito mais barato pagar mensalmente e ter uma manutenção preventiva, evitando a bomba dar problema, do que eu esperar ela dar problema e consertar. Então, são tipos de coisas que você precisa de ter profissionais te auxiliando. O sucesso que tem se mostrado esse ano de gestão, ele não é só meu, ele é da equipe que me cerca. Tem um administrador que filtra muito as demandas, me dá essa liberdade de eu ter um trabalho fora. Eu tenho o engenheiro, equipe de engenharia. Eu tenho por mais que eu seja advogado, eu não estou lá no condomínio como advogado. Não dá para excluir o conhecimento que eu tenho, mas eu não estou lá como advogado. Eu tenho uma equipe jurídica para ir em audiência, para estar fazendo petição, para estar fazendo defesa, para estar acompanhando a assembleia. Às vezes você vai levando a assembleia para um lado que você comete uma ilegalidade, às vezes pelo impulso, e você não se dá conta disso. Então você precisa de ter uma pessoa com olhar jurídico na assembleia para dar aquela freada, ou na própria assembleia, ou no síndico, ou no presidente da assembleia, né? Então acho que o segredo é esse, assim. E seguindo essa receita, assim, no orçamento desse ano eu consegui reduzir praticamente aí 100, 130 reais no valor do condomínio. Porque diminui muito a manutenção quando você faz a prevenção. Tudo na vida, né? Assim, o que a gente vem discutindo aqui, estamos acho que pro 4º mês de programa já, e essa questão, você está assessorando bons profissionais, você quer entender o seguinte, que a economia não é a curto prazo, às vezes é a longo prazo, é nos detalhes, igual eu falo pra você, voltando a falar, a gente está falando sobre limpeza, que pode gerar economia para o condomínio, na compra, na execução do produto, no tempo do funcionário está disponível também a economia, né? Na hora do piso. Então, assim, a gente temos que entender que, eu falo igual pra você, eu acho que para mim o condomínio é uma empresa, tem que ser lidado dessa maneira e tem que ter um planejamento estratégico no dia a dia, no lidar, na comunicação, no conversar. E outra coisa que eu reforço, você não precisa fazer tudo, cara. Assessora. Você só é o comandante do barco. Sim. Né? Você vai dar o rumo ali, lógico que a palavra final é do síndico, mas busca assessoramento, tanto no caso da engenharia, do seguro, do dia a dia, até da comunicação, e todo mundo vai vir colaborar com isso, né? Acho que assim, o carro-chefe que o síndico precisa ter é o bom senso empresarial. Ele tem que saber ser empresário. Ele tem que saber tomar decisões pensando racionalmente, pensando com senso, né? Então você você compartilha essas decisões com a equipe que te assessora. Essa equipe ela vai te trazer muitas respostas e às vezes você tem membros de equipe que traz 2 respostas diferentes. Você precisa de ter o bom senso para saber qual o caminho, né? Então a gente nunca perde na condução num condomínio essa visão de empresa. Ela tem que agir como empresa. Você é síndico, sim, para servir a comunidade, mas você precisa de proteger o CNPJ. É verdade. A vantagem é que o lucro vai para o seu bolso, né? Que você reduziu R$130, está falando em torno de R$1.500 por ano, né? Já é uma viagem para Caldas Novas, né, Giovanni? Meu carro não aguenta uma viagem tão longa, não. Que carro é esse, então? É um Chevette 82. Vivo Chevette. Eu tinha um Corcel 74. Mal pra caramba, né? Mas é muito bacana. Liz, tem alguma pergunta aí pro doutor? Rapaz, como é que você consegue? São 1.400 unidades. Deve dar em torno aí de uns 4 moradores por unidade, mais ou menos. Dá quase 5 mil pessoas. Média de 3 por unidade, isso. Como é que você consegue gerir esses... São muitas cabeças pensando, né? Fora os visitantes, né? Hóspedes. Assim. Como é que você lida com esses conflitos? Assim, muita gente... A convenção do condomínio, ela, lá no nosso caso, e aí isso também é importante, assim, quando você vai assumir um condomínio, você tem que entender o que a convenção quer de você. Então, a convenção desse condomínio que eu represento hoje, ela não quer que o síndico seja absoluto. Ela não pede isso para o síndico. Pode ser diferente em um outro condomínio, porque uma outra convenção exige uma outra realidade. Cada comunidade tem uma realidade. Então, no caso do meu condomínio, ele não exige que o síndico seja absoluto. Ele coloca à minha disposição 3 subsíndicos.
Esses 1.400 unidades, elas são divididas em 3 grupos de 460 unidades, mais ou menos, né? Então, eu tenho um subsíndico para cada subcondomínio. Além disso, eu tenho um administrador. Além disso, eu tenho uma equipe de prestadores de serviços que estão submetidos a um fiscal de piso, né? Então, esse grupo de gestores, mini gestores, digamos assim, gestores em áreas mais concentradas, eles têm de me trazer relatórios. Eles têm de me trazer como está o condomínio, né? Por exemplo, os subsíndicos, eles são quem absorvem essa demanda mais direta do morador. Ele é como se fosse... Ele é o administrador daquela pequena comunidade de 400 e poucos apartamentos, né? Então, ele absorve o primeiro impacto. A convenção, ela limita a atuação dele na administração. Ele não tem autonomia financeira, ele não representa o CNPJ externamente, ele representa ali internamente. Ele resolve esses conflitos primeiros. A equipe de funcionário, ela tem que estar também muito bem preparada para absorver. Quando você tem uma norma já pré-definida, chega o problema, o funcionário já tem que saber o que a norma do condomínio diz. Qual é o caminho a ser adotado. E aí, nos caminhos que são mais atípicos, chegam ao subsíndico, e nos que são mais atípicos ainda, chegam ao síndico. Então, existe uma escala. A minha atuação lá, nesse caso, no empreendimento desse porte, ela é muito mais para o CNPJ. Gestão mesmo, né? O que eu estou querendo dizer? É a questão de raciocínio financeiro, é a questão jurídica, é a questão de estratégia, de obras, pensando muito mais no empreendimento. E aí os subsíndicos ficam mais a cargo dessa liderança pessoal, de habitantes, de convidados e tudo. É claro que quando o problema se torna um pouco maior, aí eles sentam comigo e a gente resolve junto, porque recursos, por exemplo, de ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência já é comigo. Recursos, por exemplo, de acionar um jurídico já é comigo. Recursos, por exemplo, eu preciso de um efetivo maior, período de férias, de efetivo aí de vigilância ou qualquer coisa. Aí sou eu que tenho que providenciar essas respostas, né? Então, eles trazem a demanda e você, contrapartida, daria a solução, né? É como se você imaginasse assim, um grupo, uma rede de supermercado, sei lá, um Carrefour, Grupo Pão de Açúcar. Você não vê o presidente do grupo em todos os mercados trabalhando, limpando prateleira, resolvendo conflito de cliente. Não. Ele tem lá o gestor daquela unidade que absorve esses problemas e aquilo que foge à competência dele, ele traz para o presidente. Mas no nosso condomínio, no caso desse, é assim que a convenção está estruturada, né? A gente tem outros condomínios do porte do meu, por exemplo, aqueles Top Life, Tagua Life e tudo. Eu já percebo lá uma estrutura diferente. Você já tem um CNPJ para cada torre, né? É diferenciado. Você tem que entender, o síndico ele não pode ser engessado, ele tem que ser flexível. Ele tem que entender qual que é a demanda daquela comunidade, qual que é a demanda daquela convenção. Você falou duas coisas que você falou muito importantes, que às vezes passa percebido, é o quê? Que a convenção é que vai determinar essas regras, onde você pode, deve fazer, como é a conduta. Porque, como eu falo, o síndico não é o cara, é o juiz, vamos dizer assim, né? Ele está ali para fazer aquela regra ser cumprida, né? Da melhor maneira possível. E outra coisa importante, que é um parênteses que até faço aqui, subsíndicos. Bote a mão na massa, né? Que eu vejo muitos síndicos reclamando que o subsíndico ele não atua, ele não participa. E com certeza o trabalho é de grande valia. Eu acho que para você ele soma bastante, porque ele traz essa demanda, né? Ele vem assessorar e vem conversar. Então, assim, eu dou um alerta aí pro subsíndico. Vamos trabalhar também, vamos ajudar o síndico no dia a dia, né? Bruno, você falou aí, caso, por exemplo, tem que ir na delegacia prestar uma ocorrência. Acontece muita bagunça lá no seu condomínio? Defina bagunça. Boa. Não que eu esteja interessado, mas, por exemplo, tem uma vizinha que recebe um número muito grande aí de convidados, principalmente no período da noite. Um exemplo desse que você possa passar telefone, Instagram aí pra gente analisar a situação?
Bom, a vizinha sabendo organizar a entrada desses convidados é um problema interno dela, né? Do apartamento dela. Não, Na sauna também, né? Ou tem restrição para convidado? Aonde? Na sauna, se ela quiser Nós atender. não temos saunas, a gente tá livre lá. Pelo menos nesse condomínio a gente tá livre disso, né? Moço, lá, a gente tem fim de semana é um clube, moço. Olha o tamanho de gente. Em cada subcondomínio a gente tem uma piscina adulto, né? Essa piscina não é aquecida e o nosso condomínio ele é virado para floresta, a flona, né? Então você imagina quantos graus não vai essa piscina na madrugada. Então eu não tenho muito problema com piscina também na madrugada. Lá ninguém faz na piscina, já vai pula, já vai pra fauna, entendeu? Fica no meio do mato mesmo. Ô, Lisiane, tem alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta do nosso Não, Bruno? Tá tô tranquila. Uma curiosidade? Aproveita. Não, tá tudo Tranquila, né? Pergunta que vence o seguro dele, porque aí você já anota aí. Mas eu já perguntei. Não tenho dúvida. Ô, Bruno, você acha que o Giovanni daria um bom síndico? Giovanni? Tá, sim. Você quer dar conta? Tendo uma equipe assessorando, tendo uma equipe, né? Tendo uma equipe fazendo o trabalho, ele vai ser um bom síndico. Tendo alguém fazendo o trabalho dele, né? Ô, Giovanni, você teria coragem de trabalhar de síndico lá na reserva sem ganhar nada? Sem ganhar, mas nem. Não sai de casa se não me pagar um salário. Quando eu tô desempregado, eu fico em casa. Eu ouvi o Giovanni comentando sobre a digníssima, sobre a esposa. Certa vez aconteceu um episódio lá no condomínio em que teve um vazamento de gás e aí, por segurança, a gente, até recomendação da empresa que fornece, falou: olha, desliga o sistema de abastecimento de gás. E aí a gente tentou resolver e tal, e aí as pessoas se incomodam, claro, mas a grande maioria entende que é para segurança. Mas aconteceu um caso lá interessante que uma senhora ela foi tomar satisfação porque eu não arrumei o gás. Só que isso era um domingo, isso era à noite. Eu falei: olha, eu não tenho empresas que prestem serviço para consertar a tubulação nesse horário, não tem como. E ela ficou indignada com essa questão de... Sem gás, como é que eu vou fazer para jantar e todo esse negócio todo. E aí eu peguei e fiz um comparativo para ela. Eu falei assim: olha, se o gás tivesse faltado na sua unidade porque teve um problema no teu fogão, na tua tubulação, você ia pedir pro teu marido arrumar, não ia? Assim, seu marido ia tentar arrumar e se ele não conseguisse, você ia ter que esperar ele conseguir uma empresa para fazer o serviço, certo? Ela, certo. Você ia ficar brigando com ele até a hora que essa empresa chegar, ou você ia ser parceiro e entender que, olha, isso aqui foge a atuação dele e tem de esperar a empresa? Ela, não, eu ia entender. Eu falei: então o teu problema comigo é porque a gente não é casado, porque eu tô na mesma situação. Eu não sei fazer esse serviço, eu não sei fazer solda na tubulação e eu dependo de uma empresa. E ela só vem na segunda. Tem que ter um bom senso, cara. Não tem jeito, né? O Giovanni tá falando da digníssima. Você vai ter praticamente aí, sei lá, 1.200 esposas, aonde a tua relação com ela é só de cobrança, onde ela fala: por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Não, só cobrança, né? Isso acontece todo dia, só com uma mesmo. Imagina 1.040, né? 1.400 lá no teu pé, Giovanni. Não é brinquedo, não. Ô, Bruno, e assim, o que ser síndico impactou na sua vida? Thiago, a gente tá sempre aprendendo, né? Eu adquiri um conhecimento muito grande sobre o mercado de condomínio, né? A gente consegue já hoje ver quando uma proposta é interessante para o condomínio ou quando essa proposta tem alguma coisa boa demais para ser verdade, sabe? Uma outra realidade que eu vejo muito é essa questão... Eu não sei, eu vou colocar aqui como inveja, mas eu não sei se é a palavra certa, né? Às vezes você está desempenhando um trabalho, mas você tem alguém ali reclamando, pensando no faturamento do condomínio, na oportunidade de ser síndico, né? Então, isso é uma coisa que me assusta muito, assim, você morar em condomínio e o faturamento daquela comunidade está na mão de uma pessoa com esse tipo de pensamento, né? Então, mas por outro lado, a gente vê gente muito humana. Assim, tem gente lá no meu condomínio que se dispõe a fazer serviço, por exemplo, de marcenaria. O cara, por exemplo, vai sentar para tomar um sol, vê que a cadeira
afrouxou algum parafuso, ele vai lá, ele entende que é o patrimônio dele, ele não espera um funcionário ir lá e arrumar. Ele pega uma chave de fenda e dá um apertão. Então, é um universo muito grande de gente, são pessoas de todos os tipos, né? E existe aqueles que às vezes cometem uma infração e porque quer uma reunião com o síndico, e aí quando você vai ver a reunião, a pessoa só queria expor por que ela errou. E no fundo ela está com vergonha de ter errado. Assim como existe aqueles também que não assumem o erro e quer porque quer que você tire a penalidade. Então... E assim, não está relacionado com você, agora a gente falou da convenção. Tá na convenção, acabou, eu não posso. Então, assim, essa experiência de ser síndico, é claro, me dá um orgulho muito grande pelo que eu já consegui fazer pelo condomínio. Né? Não seria hipocrisia eu dizer que não tenho orgulho desse um ano que já passou. Né? Você conseguir zerar uma dívida de 3 milhões e 200, 3 milhões e 500 em um ano, sem aumento, sem taxa extra, sem aumento de condomínio, né? E isso é muito saudável, assim, muito bom para o próprio ego, né? Mas eu tenho muita preocupação com outras gestões. Né? Vai manter o que você já produziu até agora? Vai manter o mesmo ritmo de crescimento? Entendeu? A intenção continua sendo boa, né, de uma outra gestão. Então são preocupações, são coisas que as pessoas vêm me falando e que vêm me chamando para entrar nesse mercado de síndico profissional, e é onde é a minha dúvida, assim. Eu tenho meu escritório, eu já tenho a minha empresa hoje, mas eu tenho essa preocupação com esse mercado. Assim, tem gente muito boa que se um conhecer o outro, se unirem, consegue abaixar preço de compra. Você pegar 3 condomínios de grande porte, por exemplo, todo condomínio compra lâmpada todo mês. Você pode pegar e juntar 3, 4 condomínios de grande porte e buscar essas lâmpadas em São Paulo. Buscar direto da fábrica. Eles têm o volume, né, cara? Você consegue fazer compra. Todo mundo reconhece hoje que compra coletiva derruba preço. O grupo o site que tem. Você pode, se você tiver um grupo de pessoas querendo fazer o bem, você consegue juntar esse pessoal e trazer uma condição melhor de mercado pra gente, né? Então, a experiência que você colhe de uma gestão de condomínio é isso. É muita responsabilidade, é muita cobrança, mas tem muito reconhecimento também. Assim, eu sempre que eu termino uma assembleia, tem várias pessoas falando comigo, me agradecendo pelo que eu tenho feito pelo condomínio. Igual eu falo, acho que é um trabalho social também. Igual eu costumo dizer, cara, não precisa mudar o mundo. Muda o condomínio que você está morando, já é um grande avanço, né? Assim, por exemplo, quando você vai fazer um cálculo de orçamento para o condomínio, para você determinar qual é o valor do condomínio, você tem que entender qual é o seu público. Uma coisa é você fazer cálculo de orçamento, por exemplo, para uns apartamentos, sei lá, do Noroeste. Outra coisa é você fazer cálculo de orçamento para um apartamento na Ceilândia, Samambaia. Você tem que entender que aquela região eventualmente tenha recebido aí um benefício do governo. Tem gente que comprou um imóvel, o primeiro imóvel, com recurso de Minha Casa Minha Vida. Então não adianta você colocar uma prestação de taxa de condomínio maior do que o cara paga uma prestação de apartamento. Você vai perder aquela pessoa não vai dar conta de ficar lá. Né? E esse não é o objetivo. O objetivo é você tentar adequar o preço do condomínio àquela região. Verdade. Quer falar alguma coisa? Eu tenho exemplos de condomínios que fizeram isso e conseguiram baixar até o índice de criminalidade na região onde eles estão instalados, porque se uniram, conseguiram colocar câmeras em pontos estratégicos do lado de fora do condomínio e contrataram empresas de ronda e distribuir o custo entre os condomínios ali. E eu vou te dizer, eram condomínios situados em locais de alta periculosidade ali e conseguiram reduzir o índice de criminalidade ali, porque a empresa que presta serviço para esses condomínios de ronda, eles passam ali em horários
Maior fluxo, no caso. De maior fluxo e com carros à paisana, entendeu? Então, conseguiram reduzir de forma bem significativa os índices de criminalidade. Então é esses condomínios aí que pagam aquelas motinhas que passam de madrugada. Você tá ouvindo um filme baixinho na TV, aí passa a motinha, atrapalhando você ver o filme na melhor parte. É verdade. Lá no caso do meu condomínio, os condomínios que estão à nossa volta lá é o cemitério de Taguatinga e o motel, né? Então... São um público seleto, né? Não incomoda muito, né? É um público discreto. Do lado é silêncio, do outro é barulho, né? Equilibra bem, né? Cara, você quer comprar do lado do barulho ou do lado do silêncio? A gente costuma brincar que de um lado começa a vida, do outro lado termina a vida. Essa foi boa, é verdade. Então, na verdade, de um lado inicia uma vida e do outro inicia uma outra vida. É verdade, né? Mas, Bruno, qual conceito daria pro cara que quer se tornar síndico hoje? Pense 2, 3, 4, 5 vezes. E converse com a mulher, né? E converse Não é com a problema esposa. certo, né? O João, tem uma pergunta aí? Eu acho que a esposa dele falou, vai ser síndico, mas pra tirar de casa, tipo, me dá uma folga, vai achar alguma coisa pra fazer? Aí eu acho aí, mas não é remunerado. Não importa, vai, só sai de perto de mim. Não, e você tem uma pergunta aí pro Bruno? Não, tô tranquilo. Bruno, dá uma mensagem final aí pro nosso amigo Sim, tá te ouvindo aí. Bom, tenta fazer o melhor que você puder por sua comunidade, né? Eu acho que assim, uma pauta que eu sempre levo comigo é que a minha função é dar tranquilidade para quem mora no condomínio que eu administro. Então, é claro, existe a obrigação de transparência e tudo, mas tem problemas que você pode absorver, né? Então, eu já passei por experiência de gestores que querem se promover espalhando o caos, né? Olha, uma pessoa foi assaltada aqui na frente. Olha, estão fumando maconha. Olha, então ficam toda hora. Você tá as pessoas hoje têm esse hábito de estar num grupo de WhatsApp de condomínio. E isso aí, toda hora você ficar disseminando que o condomínio está falhando nisso, que a comunidade está falhando nisso, que lá fora é perigoso, que você começa a viver uma verdadeira perturbação. E você quer chegar em casa e ficar tranquilo. Você não quer notícia ruim. Às vezes você chega em casa e coloca num filme para não ver jornal. Você quer descansar a cabeça. Então, o gestor ele tem que ter essa preocupação. Ele está ali para absorver esses problemas. Não é esconder os problemas. Aquilo que precisa ser dito, que precisa ser colocado, você coloca em assembleia, você coloca em um comunicado. Mas não faça terrorismo com os moradores, porque não é isso que vai te promover. E outra coisa, eu acho que o trabalho não precisa ser falado. Aquele apartamento que ele é visto, ali as próprias pessoas vão falar do trabalho que está sendo realizado, né? Não tem precisa. O seu próprio cliente, que é o condomínio, vai falar das coisas que estão acontecendo ali, né? E vai defender também aquilo. E o morador ele vai reconhecer o seu trabalho quando ele sentir que o ambiente onde ele mora é gostoso de morar. Boa, essa é a verdade. Lisiane, quer considerações finais? Quer mandar um abraço para alguém? Falar com alguém aí? Fica à vontade. Delegação de amor, fica à vontade. Não, só quero agradecer aí o meu esposo por ter ficado lá com a minha filha, pelo apoio que ele me dá também, mandar um beijo. E é isso. Fala aí os contatos da Atual Forte Corretora de Seguro, que também é um dos patrocinadores do nosso programa, né? Fala pra galera que quiser contratar seguro de vida, saúde, né? Quem quiser. Plano dental, Exato. Automóveis, condominial, né? Qual o telefone lá do Atual Forte Corretora de Seguros? O nosso fixo lá é o 3963-3435. Nós temos o WhatsApp 61985892313 e o nosso site também, que as pessoas podem nos encontrar, é o www.atualforte.com.br. É isso aí. Giovanni, vende seu peixe, meu jovem. Na verdade, eu vou trocar meu peixe aqui por uma última pergunta pro Bruno. Fique à vontade. Você aceitaria ser síndico não remunerado? Até remunerado. Não faz muita diferença. Mas do condomínio lá ao lado do seu prédio lá, do cemitério? Aceitaria? Aceitaria, mas teria que ser morador.
Não tem problema. Eu moro já do lado de fora do muro, passar lá pra dentro. Só que aí exige uma remuneração, pagando. Verdade. Mas aí, Giovanni, fala do seu Instagram aí pra galera, seu trabalho. Me siga aí no Instagram e no Facebook, o Giovanni Felício. O Giovanni Felício tem uns conteúdos lá muito engraçadinho, diferente do que eu fiz aqui hoje. Lá tem melhor qualidade, porque lá é remunerado. Viu, Thiago? Paga o almoço! Bruno, vende seu peixe também, que você advoga nessa área, fica à vontade aí, fala um pouco do seu trabalho profissional, que sim, lógico que o síndico também é profissional, mas do lado que remunerável, né? Eu sou dono de um escritório de advocacia, a gente está no mercado aí há quase 10 anos, já são 7 anos aí de advocacia, somos eu e um sócio. Nosso escritório está localizado ali ao lado do Tribunal de Justiça de Brasília. Nossa área de atuação é pessoas jurídicas, né? Incluindo entre elas o condomínio, né? Então a gente presta consultoria a pessoas jurídicas. Atuamos também na área de inventário, família, né? E divórcio, viu, Giovanni? Também a gente atua nessa área. Caso alguém precise... Por isso não ganha muito dinheiro, né, cara? Divórcio, né? Divórcio e pensão alimentícia. Pô, né, que tá na alta, é o que paga a luz, nunca falta. Então, nosso telefone para contato é 3542-3337. Repita. 3542-3337. Meu sonho era isso, sabe? Quando eu ia pro trabalho, eu via Jovem Pan, né? Tem o cara, Brasília, 1358. Aí o cara, repita, 1358, né? Mas, pessoal, quero agradecer primeiro aos patrocinadores, a Top Forte Corretora Seguro, que é quem faz isso aqui acontecer. Temos também a CL Tecnologia, que é uma empresa na área de tecnologia condominial, câmeras, portaria remota, PDCA. Sempre que ele está aqui conversando com a gente, então entre lá, www.cltecnologia. Temos também a Torque, administrador de condomínios, né? Que seu condomínio em boas mãos, que atua nessa área de limpeza, conservação e contabilidade também. Cotações no 61984445210 e também pela Ativa FM, por acreditar nessa ideia de levar esse conhecimento para o síndico de uma maneira divertida, né? Entretenimento, conhecimento. A ideia, nossa pegada é essa, né? E aí eu fiquei pensando lá em casa, cara, que mensagem final eu vou falar para essa galera aí, né? Já pescou, Giovanni? Não, minha esposa não deixa. Deixa não. Já pescou, Bruno? Já, só quando era solteiro. Luiziano, já pescou? Não. Na pescaria tem uma coisa chamada ceva. Ceva é o seguinte: você vai num local, coloca alimentos para os peixes ali. É um lugar onde seria a concentração maior de peixes para aumentar a sua produtividade na pescaria, né? Porque as mulheres acham que você não vai pescar, mas você vai pescar sim. Então a mensagem final é o seguinte: serve as coisas que você tem mais importantes, os seus objetivos. Se é ser um bom advogado, busque mais conhecimento, traga aquilo mais para você. Se quer ser um bom corretor de seguros, também essas boas práticas. Então, assim, vamos cevar aquilo que a gente quer pra gente, que a gente quer melhor para nós, se é o relacionamento, se é o casamento, se é a vida profissional. Porque que acontece? É dedicação. Nada acontece se não tiver dedicação. No mundo pessoal, no mundo profissional, qualquer âmbito da nossa vida. E pessoal, muito obrigado. Vamos que o Giovanni vai pagar o almoço.